Alô, meus aluninhos do nono ano, Márcio Macedo mais uma vez com vocês. Saudade de vocês. Olha só, essa semana nós vamos à aula 3 de equação do segundo grau. Semana que vem ainda teria a aula 4 da equação do segundo grau. Tamanha a importância desse assunto. Dividir ela em 4 aulas para que a gente possa trabalhar bem e aprender a resolver. Porque esse assunto, quando você chegar no ensino médio, ele vai ser de vital importância que você entenda. Tá ok? Então, antes de mais nada, vamos relembrar da aula passada aquela questão dos discriminantes. Bom, discriminante é aquele B2 menos 4AC, certo? Ó, é aquele famoso B2 menos 4AC. Então, aqui está o B2. Esse cara é o discriminante, certo? Esse cara tem soluções possíveis, 3 soluções possíveis. Ele pode ser maior que zero, ou seja, ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero ou pode ser negativo. O que significa isso? Se ele é maior do que zero, ou seja, positivo, ela tem 2 soluções, ou seja, ela tem solução máxima possível. Se ele é igual a zero, ele tem 2 soluções iguais, na prática ele tem uma solução. Tá? São 2 soluções, mas são iguais. Então, na prática, ele é uma solução. Negativo significa que ele não terá solução em reais. Quando nós tivermos no ensino médio, aprenderemos outro conjunto chamado complexo, que aí nós passaremos a ter soluções possíveis nesse caso. Então, ó, discriminante B2 menos 4AC, o seu valor determina a quantidade possível de soluções. Nós temos a fórmula de Bhaskara, que eu falei para vocês, que hoje a gente vai aprender a tentar solucionar problemas de equação de segundo grau sem a utilização da fórmula de Bhaskara, que foi o que eu falei para vocês. Nós vamos começar esse trabalho específico hoje. Tá ok? Bom, primeira coisa, então, vamos lembrar de soma e produto. Soma e produto de raiz. Então, ó, quando x1 e x2 são raízes possíveis de uma equação do ax2 mais bx mais c, eu sei que o cara que acompanha o x, ele será a soma de x1 mais x2. E o cara que está sozinho, ele será o produto de x1 vezes x2. Mas quem é a soma? É B dividido por A. Quem é o produto? C dividido por A. Só lembrando que na equação do segundo grau, o valor de x1 e x2 ser positivo ou negativo, eu tenho que levar em consideração esse sinal que aqui está, tá ok? Então, ó, se os dois forem positivos, o sinal é negativo. Parece um troço meio doido, mas é só entender a questão da forma. Se o sinal aparece negativo, significa então que as minhas raízes têm o mesmo sinal. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Tá ok? Começamos então. Composição de uma equação do segundo grau. Aqui nós descobrimos que toda equação ela apresenta a soma e o seu produto. Quando eu tenho x1 e x2, tá? Eu tenho a solução da minha equação. Agora, como é que eu faço o caminho de volta? Lembra que eu falo tanto para vocês em matemática. Se matemática vale a ida, tem uma maneira de eu fazer a volta. Certo? Então agora eu quero saber como é que eu monto essa equação do segundo grau tendo conhecido as suas soluções. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Compõe a equação do segundo grau, conhecendo as suas soluções, ou seja, as raízes, menos 2 e 7. Então se eu sei que x1 e x2 são soluções, x1 igual a menos 2, x2 igual a 7, eu sei que se eu somar esses caras aqui, menos 2 mais 7 dará 5. Se eu multiplicar esses caras aqui, dará menos 14. Como a equação é x2 menos a soma mais o produto, vai ficar x2 menos 5, lembra que eu tenho um sinal negativo aqui, então menos 5x menos 14. Menos 14 é a resposta. Então, ó, se eu sei as soluções, utilizo a fórmula de Stevin, soma e produto de raiz, para montar a minha equação final. Ok? Ó, vamos a outros exemplos aqui, para fixar bem.
compor a equação de segundo grau cujas raízes são 5 e 2. Bom, 5 mais 2, 7. Então aqui, ó, como é positivo, vai dar negativo, então x2 menos 7. 5 vezes 2, 10. Aqui está. Ó, agora, menos 2 e menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mas aí, ó, menos 6 é o produto. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Menos com menos dá mais. Então fica mais 5x. Agora, 4 e menos 5. Vamos lá. Pô, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Aqui eu tenho menos 20. 4 mais menos 5 dá menos 1. Menos 1. Então, no meu caso, fica mais 1, já que é o sinal contrário. 5 e menos 5, de novo, se eu tenho menos 5 mais 5, a soma entre simétricas é nula. Então, não vou ter a soma das raízes. Mais 5 vezes menos 5 dá menos 25. Então, eu tenho o produto das raízes. Legal? Show de bola? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque se eu sei compor a equação, ou seja, se vale a ida, vale a volta. Eu começo a exercitar agora, a partir da equação, descobrir quais são as soluções possíveis. Por exemplo, se eu tenho lá x2 menos 7x mais 10, vou fazer Bhaskara? Não, eu vou direto em soma e produto. Eu tenho que encontrar dois números que multiplicados vão dar 10 e que somados vão dar 7. Poxa, só pode ser 5 e 2. Perceberam? Agora eu tenho a de baixo. Dois números que multiplicados vão dar menos 6 e que somados vão dar menos 5. Olha, basta ver a conta ali que eu vou saber quem vai dar. Certo? Entendeu como é que funciona? Show de bola? Isso é que é importante. Bom, a outra maneira de eu trabalhar e calcular a equação de segundo grau é a sua forma fatorada. Não é muito comum utilizar no Brasil a forma fatorada de uma equação de segundo grau, porque é muito trabalhada no ensino médio da forma de função que vocês vão aprender mais à frente, tá? Mas é bem tranquilo também. O que acontece é o seguinte: se eu tenho a A, que continua sendo o meu conceito lá, o meu A, tá aqui. Agora aqui, ó, x menos x1, esse x é esse x da equação. x1 é a minha solução, é a minha primeira raiz, x1. E x2 é a minha segunda raiz. Então, esse x que aqui está, é esse x daqui, ó. Que x vezes x dá x ao quadrado e x mais x vai dar alguma coisa com x. Tá ok? Então, é A vezes x menos x1, x menos x2. Aqui eu tenho aqui, ó. Vamos encontrar, eu tenho aqui, ó, x2 menos 7x mais 12. Eu poderia fazer pela forma de Stevin. Qual seria a forma de Stevin? Eu acabei de falar. Encontrar dois números que multiplicados vão dar 12 e que somados darão 7. Pô, pelo amor de Deus, né? 4 vezes 3, 12, 4 mais 3, 7. Não preciso fazer Bhaskara. Aqui eu tive o trabalho de fazer com Bhaskara para vocês, calculando o discriminante que dará mais 1. Mais 1 significa que eu tenho duas soluções possíveis, utilizando em Bhaskara, porque até hoje tem gente que adora calcular Bhaskara, e o Brasil gosta de trabalhar em Bhaskara. Então, só para mostrar a vocês, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, faz esse monte de conta, se arrisca a errar no sinal para poder chegar na resposta que eu já sei, 4 e 3, sabendo soma e produto, que nem nós vimos na aula passada. Então já defini 4 e 3 como as soluções. Então olha só, como o meu A na equação lá de cima vale 1, já que é o número 1 que acompanha o x2, na forma fatorada o A eu vou substituir por 1, x menos x1, a primeira raiz é 4, então fica x menos 4. X menos x2, a segunda raiz é 3, então x menos 3. Então aqui, ó, x4 menos x3 é a forma fatorada da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 12. Então, se aparecer assim para vocês, vocês já sabem que esse cara é raiz, que esse cara é raiz. E não esquecer de trocar o sinal, ó, positivo, positivo, já que a fórmula é x menos x1, x menos x2. Então, se aparece menos, significa que na realidade esse cara é positivo. Se aparecer negativo,
Positivo significa que esse cara é positivo. Sistema de equações do segundo grau. Outra forma muito interessante de fazer e que cai muito em concursos militares. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. X menos y igual a 10, x vezes y igual a menos 16. Então, na realidade, como é que eu resolvo esse sistema de equação? Eu preciso encontrar aí a receitinha de bolo. Não foge. Aprendendo a receitinha de bolo não tem como errar. Primeiro passo, eu vou isolar uma variável. Pode ser o x, pode ser o y. Nesse caso aqui, eu isolei o x. A partir da primeira equação, x menos y igual a 10. Passo o y do outro lado, eu tenho que x igual a 10 mais y. Certo? Quando eu faço isso, embaixo eu não tenho que x vezes y igual a menos 16. Já achei que x vale 10 mais y. Então, vou substituir o x aqui de baixo por esse 10 mais y, que aqui está. Vezes y dá menos 16. Fazendo regra do chuveirinho, y vezes 10 dá 10y, isso vezes y dá y ao quadrado, menos 16. Passando menos 16 para o outro lado fica mais 16, y ao quadrado mais 10y mais 16. Opa, posso fazer por Bhaskara, posso fazer por discriminante, posso fazer por um monte de coisa. Eu gosto muito de soma e produto. Preciso encontrar dois números que multiplicados vão dar 16 e que somados vão dar 10. Só pode ser 8 e 2. 8 e 2, porque 8 vezes 2 dá 16, 8 mais 2 dá 10. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, que nem eu já falei, é que a fórmula é menos SX. Então, se é menos SX, eu tenho que tomar cuidado com esse menos aqui. Significa, então, que as duas têm que dar valor negativo. Menos 2 e menos 8, já que aqui eu tenho mais 10y. Certo? É só isso que eu preciso tomar cuidado na hora de fazer. Mas já sei que as respostas possíveis são menos 2 e menos 8. Tá? Então, isso é como resolver um sistema a partir da substituição. Aqui eu tenho outro exemplo para a gente fixar bem, ó. X mais y igual a 2, 4xy vezes 3. Da mesma forma, ó, é receitinha de bolo. Isolo a primeira, ficando, nesse caso agora isolei y. 2 menos x. Vou substituir o y da equação de baixo. 2 menos x, onde aparece o y. Faço a regra do chuveirinho, chego na equação 4x2 menos 8x mais 3, onde A vale 4, B menos 8 e C 3. Utilizo lá meu cálculo de discriminante, faço, esse cara tem 16. Se ele tem 16, significa que eu tenho duas soluções possíveis. Jogo lá em Bhaskara, se eu não quiser fazer por soma e produto, e chego às soluções 3 meios e 1 meio. Substituindo, eu tenho as soluções possíveis. Então, ó, sistema de equação, receita de bolo. Isolo a equação de cima, aplico na equação de baixo, resolvo a equação de segundo grau e determino quais são os meus valores possíveis. Ok? Bom, gente, espero ter podido ajudá-los. Essa semana a gente fica por aqui, resolva os exercícios do livro referente a essa parte do capítulo. Na semana que vem a gente continua ainda em equação de segundo grau, trabalhando problemas, resolução de problemas e outras formas de trabalhá-los. Tá ok? Ó, a saudade é grande, beijo no coração de vocês. Até a próxima.